Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Essa não é uma videoaula, mas é um vídeo para a gente fechar o primeiro vídeo que eu fiz relatando a minha experiência com o mosaico crochê. Essa técnica assim maravilhosa, pela qual eu me encantei bastante. Bom, se você não viu a primeira parte do vídeo, ela está aqui no cantinho do card e também na descrição do nosso vídeo, tá? É importante para você poder ver esse vídeo e seguir aqui a finalização do projeto. Quero mostrar para você a manta que eu fiz, olha só. Eu coloquei nas minhas redes sociais e também tá lá no blog várias fotos dela, então vai dar para você ver no contexto total. Aqui quase não dá mesmo, eu vou sair um pouquinho do vídeo, tá? Para vocês verem, ó. Ela tem um padrão geométrico muito, mas muito bonito mesmo. A importância do primeiro vídeo é sobre a minha experiência, onde eu escolhi um padrão errado, depois eu passei para esse daqui, que é um padrão geométrico, mais indicado para quem é iniciante mesmo no mosaico crochê. Então tem até o link onde você pode adquirir esse padrão aqui, que é assim maravilhoso, foi gostoso de fazer. As primeiras vezes com o primeiro padrão que eu escolhi, tava assim, eu tava batendo muito a cabeça, né? E também houve um erro na escolha do fio. O fio de forma alguma é ruim, o fio é maravilhoso, mas trabalhar com ele nesse projeto foi assim um verdadeiro desafio. Não é um fio adequado para o mosaico crochê, porque ele tem 4 cabos separados, então dá uma olhadinha nesse primeiro vídeo. Se você gostou dessa técnica, se você viu aqui e gostou, você vai assim entender e você não vai cometer os mesmos erros que eu, tá bom? Então agora eu quero mostrar para você detalhes dessa manta que assim ficou bem legal, tá? Olha só o avesso dela. Esse aqui é o avesso e eu já percebi, né? A gente vai perceber as coisas aos poucos, que existe uma outra técnica que se chama mosaico negativo, onde o ponto fica negativo. Então desse lado você vê com perfeição, olha, o desenho, e desse lado você veria assim o mesmo desenho, só que numa tonalidade um pouco mais clara, seria um sombreamento. Esse aqui não chega nem aos pés desse outro ponto negativo, que vai ser o próximo. A minha manta ficou com 1,06 m por 1,26 m. Ficou bastante legal. Se eu tivesse optado primeiro, né, tivesse entendido primeiro que esse motivo geométrico é o ideal para iniciantes, eu teria optado por uma outra cor, também outro tipo de fio, né? Então essa cor aqui eu escolhi devido a um padrão que se chama Sunshine, né? Sunshine ou Sunflower, mas tem lá no primeiro vídeo, tá? Talvez seja Sunflower porque tem uns girassóis e tal, eu achei que combinava mais com essa tonalidade. Para esse geométrico, eu teria escolhido umas coisas multicoloridas, ou então talvez um tom de marrom com bege. Bom, vou baixar a câmera agora para te mostrar detalhes desse projeto aqui, assim, que eu amei muito, tá bom? Bom, então olha só, mais uma vez como é linda. Esse fio, ele ofereceu para mim um degradê bastante interessante. Equivalente aqui a gente vai ter o fio prisma, tá? O local que eu indiquei para vocês, Nossas Artes, o site, ele está fechando. Talvez quando você vê esse vídeo aqui já fechou, tá? Então a pessoa não vai mais trabalhar com isso, a minha amiga Hilda não vai mais trabalhar com isso. Ela enovelava os novelos nas cores que você queria e também tinha uns prontos. Esse daqui é dos prontos. Existem outras pessoas que trabalham com esse tipo de fio, mas se você não encontrar, não tiver contato de ninguém, fio prisma, tá? Mesma composição e também tem o degradê. Talvez você não vai encontrar as cores e tudo mais, né? Mas eu comecei por aqui, e essa daqui era a parte interna do novelo, né? E aí eu vim seguindo por aqui. Mais ou menos aqui, olha, foi quando o meu novelo, aqui mesmo, o meu novelo acabou.
E aí eu pedi mais 2 novelos, desse mescla e um do creme, né? E eu terminei esse tanto aqui. Foi muito interessante. Então ele não se repetiu, tá? Você vê que eu comecei por aqui, eu poderia continuar aí até findar o novelo e ele terminar nessa cor, mas eu não quis, tá? Porque eu não sabia se ia dar para concluir uma faixa, tá? Porque terminar ele na metade de uma faixa, ou meio assim, não dava, né? E eu ainda tinha que fazer a borda, né? Agora eu quero te mostrar o outro lado. O mosaico crochê, ele é muito interessante, porque ele é feito... Deixa eu pegar a parte mais escura aqui, que eu acho que dá para entender melhor. Tá? Você vai trabalhar com só pontos baixos e pontos altos, né? Então, o início da carreira é aqui e o término é aqui. Chegando aqui, você corta o fio e vai iniciar aqui novamente. Não vai virar o trabalho e continuar, né? Então, tanto do lado de cá quanto na outra extremidade, ficam vários fiozinhos, né? E aqui, para o acabamento desses vários fiozinhos, tem uma coisa bastante interessante. Geralmente as pessoas deixam sobrar um tanto, mais ou menos assim, ó, de fio, e aí vai fazer a borda chamada envelope, já vou mostrar para você, e ela vai guardar essas sobras, tá? Para não cortar rente e não ter o perigo de desfiar. Aí eu aprendi essa técnica aqui que não faz assim. Você traz o fio, olha, aqui dá pra ver porque esse fio, como eu falei pra você, não é adequado para esse tipo de trabalho. Ele é muito bonito para vestuário, embora a Ildinha já tinha me mostrado toalhas feitas com esse fio, toalhas de mesa, tá? E ficam bem bonitas. Olha só, aqui, ó, tá vendo que tá sobrando um fiozinho assim, ó, tá? Então, você embute ele pro lado de cá, toda essa sobra embutida com a linha pro lado de cá, com a agulha, né? Pro lado de cá, e depois é a parada. Tá? Então eu achei essa técnica aqui interessante e optei por fazer essa e não por deixar aqueles fiapos soltos aqui. Eu não fiz muitos trabalhos de mosaico crochê, eu andei mostrando no vídeo anterior, né? Mas o próximo eu pretendo fazer deixando os fiapos, que é para eu ter essa experiência. A experiência que eu tive deixando os fiapos foi com projetos pequenos e não com projetos grandes, tá? Esta borda aqui eu fiz de um lado usando o fio que ele vai de degradê, como você viu, do clarinho ao mais escuro, usando só a parte mais escura. E aqui na finalização ela já estava indo misturando aqui as tonalidades mais claras, tá vendo? Do lado de cá eu usei a parte interna do novelo, que é essa aqui, ó, mais clara, tá vendo? E essa borda aqui, ela é bastante interessante e se você faz mantas aqui do canal, essa aqui é uma borda interessante não para mantas de linha, mas para mantas de lã. A gente faz a borda do lado de cá e também do lado de cá, então ela fica aberta. Se você me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui o meu arroba. Deixei várias fotos e tem alguns vídeos de algumas partes que eu estava fazendo, então eu filmei aí para vocês terem um pouco de ideia. Não coloquei aqui, porque aqui não se trata de uma videoaula, né? Só mesmo para mostrar a minha experiência. E aí fica uma aba do lado de cá, outra do lado de lá, e a gente junta aqui e vai fechar tudo com ponto baixo. No caso aqui eu optei por fazer ponto caranguejo. Tá? Desculpa, não é o caranguejo, é aquele que o pessoal agora anda chamando de siri. É um ponto baixíssimo e outro correntinho. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quem me segue aqui nos amigurumis já viu eu fazer bastante desse pontinho aqui, tá? Aqui nessa borda eu também aprendi que a gente tem que, para fazer essa borda, é preparado todo uma carreira aqui de pontos baixíssimos. Se você tá vendo aqui que ele é de outra cor, ele também é de outro fio. Esse aqui eu usei fio Bela, tá? Porque como esse fio já estava dando bastante trabalho, mas eu descobri que as gringas fazem isso mesmo, elas usam um outro fio aqui que não é nem da mesma composição. Geralmente essas mantas aqui são feitas em lã, tá? Em fio
desse fio acrílico que a gente usa aqui. E esse daqui, essa carreirinha de pontos baixíssimos, ela é feita em fio de algodão mesmo, tá? Então aqui, já como estava dando trabalho, no meu caso, como esse fio é algodão e poliéster, algodão e acrílico, me desculpa, mas ele parece muito mais o algodão do que o acrílico, eu optei por fazer um fio Bela, que aí ficou mais fácil, porque esse daqui, ele poderia ser feito com esse, né, porque a composição de acrílico, de algodão dele é grande, mas o que acontece? Ele é muito difícil de trabalhar, fazer esse trabalho com ele, porque ele tem 4 cabos bem soltinhos, né, como eu mostrei lá no primeiro vídeo, e isso ia dificultar muito o meu trabalho. Então, já que o ideal era fazer com outro fio mesmo, optei por fazer com o fio Bela, que tem a torção, porque ele tem torção. Esse aqui não tem torção nenhuma. Eu, assim, amei isso daqui, essa minha experiência. Já estou procurando um outro cal aí que tenha, porque eu cheguei a explicar, não lembro se eu expliquei nesse vídeo propriamente, mas existem uns grupos no Face de algumas designers, elas lançam uns cal, são desafios. Então, cada semana, geralmente é composto de 4 semanas, ou 4, 15 dias, né? Um conjunto a cada 15 dias, no conjunto de 4, 15 dias, passa-se uma determinada parte do padrão. Então, nesse daqui eu não sei, porque quando eu descobri esse padrão já tinha terminado o cal dele, mas geralmente, vamos supor, a pessoa passa daqui, ó, desse aqui que é bem facinho, esse, e esse daqui repete esse, então nada a ver, né, e vem com ele até aqui. Tá? Então a pessoa passa esse daqui e você tem 15 dias para executar essa parte aqui. Depois, nos próximos 15 dias, a pessoa vai mais esse daqui. Entende? Ó. E aí depois mais esse, mais esse. Geralmente é uma semana, tá? É que eu vi um desafio agora que é de 15 dias. E o que acontece? Então, dentro de 1 mês ou 2 meses, você tem um padrão completo desse daqui. Quando você é mais habilidosa e não quer esperar, então você vai lá no Etsy ou então em outro site que elas disponibilizam e você adquire o padrão dele todo, né? Então você já tem maior liberdade para seguir fazendo aí, mas a ideia é dar uma orientação a cada trecho mesmo, né? Eu, assim, me encantei muito. Existem padrões muito difíceis para quem é novata e são realmente aqueles que a gente se encanta, né? Mas se você gostou dessa parte do crochê, né, essa técnica aqui diferente, eu te indico começar primeiro pelos geométricos. Eles são muito fáceis de decorar, você erra menos. Quanto mais você erra, mais complicado ele é, então mais você vai errar. E isso desestimula você a continuar. Eu comecei isso aqui entre janeiro e fevereiro e terminei e dei uma pausa. Aí devido minhas coisas para fazer, eu parei e fui terminar bem aqui em dezembro mesmo, né, que eu fiz o término dele, mas faltava pouco, foi mais as coisas que tem para serem feitas. Bom, eu quero aproveitar e contar para você um hábito que eu vi, não vou dizer para você que é uma tradição, mas sim um hábito que eu vi repetir em muitos grupos, e eram assim muitas pessoas fazendo, então até parecia ser uma tradição. Não sei se tá? Se alguém aí mora nos Estados Unidos, mora aí pra fora, me corrija, me diga aí o correto, por favor, tá? Mas o que eu vi as pessoas fazendo elas pegavam um projeto que elas conseguissem executar durante 1 mês. Esse aqui, por exemplo, dá para fazer durante 1 mês. Essas pessoas, elas não se envolvem em outros projetos, como amigurumis, mantas não sei das quantas, não. Parece que a vida delas é só isso. Pelo menos eu não vejo elas apresentarem outros projetos, né? Então elas fazem uma manta dessa 1 mês, no mês seguinte elas fazem outra e outra. Então, ao final do ano, elas têm aí 11 mantas. Elas começam em dezembro, mas a manta de dezembro não é para dezembro, era
é pro ano seguinte, tá? Então, em janeiro elas têm a manta número 2, em fevereiro a manta número 3 e vai fazendo assim, né? Nem todas fazem isso, mas o objetivo o que que é? A gente sabe que em outros países aí é um frio bem gostoso no Natal, né? Então, no Natal, elas presenteiam cada pessoa da família. Eu fico pensando no máximo 12, não dá pra passar de 12, né? Elas presenteiam com uma manta dessa. E uma manta dessa que eu tô falando, numa manta dessa daqui que eu fiz desse tamanho. As mantas variam bastante de tamanho, de curtas para proteger só as pernas, outras são gigantescas, que são verdadeiras colchas de casal, de solteiro para ficar em cima da cama. Eu vi de tudo quanto é tamanho, tá? Então, nem todo mundo faz rigorosamente 12 mantas, né? Eu acho que fazem conforme a necessidade. Se elas têm que ofertar muitas mantas, tem, não querem, né? A gente sempre quer. Então, elas fazem mantas menores. Isso aí eu reparei sim. Quando a pessoa tem 3 ou 4 para fazer, então elas fazem aquelas mantas para cama mesmo, vamos chamar de colcha, né? Aquelas cobertas assim bem gostosas. Tem com tema de futebol, com de beisebol, tem de basquete, também é muito popular para lá, né? Tem com temas do que as pessoas fazem e gostam, assim, bem próprio mesmo da pessoa que vai ser presenteada, e eu achei assim fantástico e juro que eu morri de inveja do frio que eles têm, eu vou morrer de inveja sempre, e principalmente por poder ofertar, não, presentear dessa forma no Natal, né? Não é que a gente não tenha, não vai poder presentear no Natal, você não faz frio, né? Poder a pessoa usa no nosso frio aqui, nosso inverno. O problema é que a gente não tem tido inverno nem para isso, né? Bom, uma última ressalva que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: por que é ideal fazer com fio de lã? Não lembro também se eu falei no primeiro, tá? O fio de algodão deixa muito pesado, tá? Esse aqui nem tá muito porque ele é misto, né? Mas olha só também que só o fato de ter algodão, ele deixa essas, ó, tá vendo? Não fica muito retinho, ele fica com umas ondinhas assim, embora esteja todo certinho, contagem de pontos correta. A gente faz assim, ó, ele vai empenando um pouquinho aqui, né? Então o algodão faz isso, e principalmente porque ele fica, e esse é o motivo principal, ele fica muito, mas muito pesado mesmo e dificulta a lavagem. Esse daqui, por exemplo, não tenho coragem de colocar na minha máquina de lavar, vou mandar para a lavanderia o dia que precisar, né? E a manta a manta, além de a manta em lã, o fio de lã, me desculpa tudo que eu falei, o fio de lã nesse tipo de trabalho, ele vai esquentar, né, cumprir o propósito da manta mesmo, né, que é esquentar, e ele fica muito mais leve. Os trabalhos lá são bem grandes, porque ao passo que esse daqui, ó, uma carreira desse daqui dá um dedo, a de lã vai dar 2, 1,5, 2, dependendo da lã, né? Então usa-se mais o fio, a gente está falando em lã, mas vocês sabem, né? Fio acrílico, né? Que a gente usa aqui no Brasil. Então a mesma coisa lá, né? Fio acrílico, tá bom? Vou deixar mais um último recado aí para vocês, e no momento eu espero que vocês tenham gostado dessa coisa de louco. Olha o avesso fica bem bonito aqui, onde a gente dá para ver em um plano maior, né? Então, vamos lá, uma última coisa que eu quero falar lá para vocês, um último comentário aqui, tá? Quando eu fiz o primeiro vídeo, muitas pessoas falaram para mim, ensina, ensina, ensina. Outras pessoas até acharam ruim porque eu falei que não era o momento ainda de ensinar, né? O que eu quero que você entenda, por favor? Quando eu ensino você a faço um tutorial aqui de mantas de bebê, eu sou expert em manta de bebê. Eu entendo muito, mas muito mesmo, tipos de manta que vocês talvez nem saibam que existe. Manta com vira, sabe? Eu sei aonde que está a sua dúvida. Eu sei tirar a sua dúvida quando você me pergunta alguma coisa. Sei te indicar outros fios. Isso não acontece aqui. Se você estiver fazendo um amigurumi, não tá dando certo, eu sei até porque não tá dando certo. Às vezes você tá nervosa, às vezes tá com um probleminha naquele fio, ali, aqui.
não é o caso desse trabalho, tá? Eu não me sinto apta ainda, nesse momento, a te ajudar. Você vai ter dúvidas, essas dúvidas eu ainda tenho também. Então, não consigo te ajudar. Então, se eu não estou apta para isso, por que eu vou dar uma de sabichona mostrando para você o pouquíssimo que eu sei, tentando fazer você entender que eu sou expert quando eu não sou? Então, é por esse motivo que eu ainda não vou dar mosaico crochê para você, tá bom? Outro motivo esses padrões, eles têm autoria, tá? Então, eu teria que saber fazer um padrão meu, mexer lá no programa que faz, para poder executar aqui. Ou então, pegar padrões lá do Pinterest para eu mostrar um pouco para você. Você não quer fazer um pouco, você quer fazer essa manta aqui linda, não essa propriamente, né? Uma manta legal, assim, desse tamanho, tá? E eu não tenho padrão para isso ainda, tá legal? Então, assim, quando eu souber, existem outros tipos, outras maneiras de se fazer o mosaico crochê sem ser essa que eu fiz aqui. Existe o do ponto negativo, como eu te falei no início desse vídeo. Então, quando eu souber fazer essas variações e tiver apta, pelo menos eu me sentir apta para te ajudar com as dúvidas que você tiver, pode ter certeza que vai ser uma alegria eu ajudar você, sabe, ingressar nessa técnica que assim foi muito gostosa, é muito prazerosa e bastante relaxante, tá? Se você pegar os motivos geométricos, os outros não dá nem para piscar, senão você erra, né? Então, eu vou fazer isso com o maior prazer. Mas no momento, eu estou aqui só mostrando e compartilhando com você a alegria de eu ter concluído esse trabalho gigantesco, para mim foi gigantesco, maravilhoso, que eu amei de paixão, que tá sem nenhum errinho. Errei sim, mas encontrei o erro, desmanchei e voltei a fazer. Ele tá cinzeiradinho de ponta a ponta, tá bom? Olha, passa nas redes sociais pra você, vou deixar aqui mais uma vez o arroba, pra você ver as fotos detalhadas dessa minha obra de arte no mosaico crochê e compartilhar comigo dessa alegria que eu tive de poder terminar esse projeto, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima!